Oi, meus queridos. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora. Imaginem uma mulher como eu, que sempre lutou pela família, sendo traída pelas pessoas que mais deviam me proteger. Minha própria irmã e meu cunhado armaram uma cilada que quase me destruiu para sempre. Eu sou Dona Ana, uma avó de 65 anos, e essa história é de partir o coração, mas também de mostrar que a gente pode renascer das cinzas. Se você tá aí sentindo um aperto no peito só de imaginar, me diz nos comentários. Você já passou por uma traição familiar? Conta pra mim, que eu leio tudo. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Vai? Ativa o sininho para não perder a continuação, porque isso aqui é só o começo de uma loucura que mudou minha vida. Tudo começou lá em 1992, em uma casinha simples no subúrbio de São Paulo. Eu tinha 32 anos, casada com o Pedro, o amor da minha vida. A gente se conheceu num baile junino, eu com 17 e ele com 21. Ele trabalhava numa construção, daqueles homens fortes, mas com um coração mole. Namoramos rápido, casamos em menos de um ano e fomos morar numa casa alugada, com paredes finas e um quintalzinho onde plantávamos tomate e alface para ajudar nas contas. O Pedro era assim. Chegava do trabalho suado, mas sempre com um sorriso, me dando um beijo e dizendo: Ana, minha rainha, hoje o dia foi puxado, mas valeu por vocês. Nossa vida era humilde, mas cheia de risadas. Eu trabalhava como costureira em casa, remendando roupas para os vizinhos e cuidava das crianças. Tínhamos 4 filhos na época. A Clara, de 12 anos, o Miguel, de 10, a Sofia, de 8 e o pequeno Lucas, de 5. Cada um era uma bênção, mas também uma correria. O Pedro adorava brincar com eles no final de semana, levando para o campinho de futebol da rua. Vamos formar um time, Ana. Quem sabe um dia um deles vira jogador famoso. Ele brincava. Eu ria, mas no fundo sentia orgulho. A gente apertava o cinto no fim do mês, mas nunca faltava amor. Eu cozinhava feijão com arroz todo dia e o cheiro da casa era de família unida. Às vezes a gente ia na igreja aos domingos e depois comia pastel na feira. Eram momentos simples, sabe? Mas que hoje eu guardo como ouro. Eu estava grávida do 5º filho, uma menininha que a gente ia chamar de Júlia. O Pedro ficava todo bobo, passando a mão na minha barriga de 4 meses. Vai ser linda como a mãe, ele dizia. Mas aí veio aquela manhã fatídica de abril. Ele saiu cedo para a obra, me deu um beijo rápido e falou: Até mais tarde, amor. Cuida bem da nossa turminha. Eu senti um frio na espinha, mas não dei bola. Horas depois bateram na porta. Era o amigo dele, com o rosto branco. Ana, houve um acidente na construção. O Pedro caiu do andaime. Meu mundo desabou. Ele não resistiu, morreu na hora. O velório foi um inferno. As crianças chorando, eu grávida e sem chão. A Clara, a mais velha, segurava minha mão, tentando ser forte, mas eu via o medo nos olhos dela. Enterrar o Pedro foi como enterrar metade de mim. Depois disso veio a escuridão. Eu não conseguia levantar da cama, a casa virava uma bagunça, as crianças comiam o que dava. Eu chorava o dia todo, sentindo falta do cheiro dele na roupa. A Júlia nasceu em agosto, mas em vez de alegria, veio uma tristeza que me engolia. Eu olhava para ela e via o Pedro, que nunca ia conhecê-la. Os vizinhos ajudavam um pouco, mas eu me sentia um peso morto. Minha irmã Rita, começou a aparecer mais. No começo, achei que era para ajudar. Ela levava comida, cuidava das crianças. Ana, você precisa se cuidar, senão vai adoecer de vez, ela dizia. Mas aos poucos, notei olhares estranhos. Ela criticava tudo. Olha essa casa, Ana, as crianças vão sofrer se você não reagir. Eu me sentia culpada, mas não tinha forças. Meu cunhado, o irmão do Pedro, o Carlos, também se meteu. Ele era casado com a Rita e os dois moravam perto. O Carlos sempre foi ambicioso, daqueles que sonhavam com dinheiro fácil. Ele começou a falar da pensão do Pedro, que eu recebia do INSS. Deixa que eu cuido das finanças, Ana, você tá fraca demais. Eu confiava, afinal era família, mas dentro de mim, uma voz sussurrava que algo estava errado. Eu via a Rita pegando o cartão da pensão, dizendo que ia pagar contas, mas a geladeira continuava vazia.
As crianças andavam sujas, o Miguel chorava à noite chamando pelo pai. Eu tentava, mas a dor me paralisava. Uma vez, esqueci de dar mamá para Júlia e ela chorou tanto que os vizinhos bateram na porta. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Aos poucos, a Rita e o Carlos começaram a espalhar fofocas. A Ana tá louca, coitada. Não cuida nem dela. Eu ouvia cochichos na rua. Minha mãe, Dona Lucia, tentava me defender. Ela morava do outro lado da cidade, numa casa apertada com meus irmãos mais novos. Filha, vem morar comigo, ela dizia. Mas não cabia todo mundo. Um dia, a Rita chegou com o Carlos e 2 homens de branco. Ana, a gente trouxe ajuda. Você precisa descansar num lugar especial. Meu coração gelou. Eles me pegaram pelos braços, eu gritei, mas estava fraca. As crianças choravam. Mãe, não vai! A Clara tentou me defender, mas a Rita a segurou. É pro bem dela, meninos. Tia vai cuidar de vocês. Me levaram para um manicômio antigo, daqueles prédios velhos com grades nas janelas. O cheiro de mofo e remédio me deu náusea. A enfermeira-chefe, uma mulher dura chamada Olga, me recebeu. Aqui você vai melhorar, senhora Ana. Meu quarto era uma cela fria, com uma cama dura e uma janela minúscula. À noite, ouvia gritos dos outros pacientes. Os dias eram um tormento. Me davam remédios que me deixavam zonza, como se eu flutuasse. As terapias eram piores. Banhos gelados que me faziam tremer horas e choques elétricos que queimavam minha cabeça. Eu acordava confusa, sem lembrar dos nomes dos filhos. Pior ainda foram os abusos. Um enfermeiro, um homem nojento chamado Roberto, me atacou no banheiro. Fica quieta que é rápido, ele sussurrou. Eu chorei, me debati, mas ninguém ajudou. As outras mulheres desviavam o olhar, como se soubessem que era comum. Eu me sentia suja, quebrada. Quantas noites eu passei chorando, pensando nos meus filhos. Eu rezava. Deus, me tira daqui, pelos meus bebês. Mas os meses passavam. Minha mãe visitava de 15 em 15 dias, trazendo notícias que me destroçavam. Ana, a Rita e o Carlos levaram a Clara e o Miguel para a casa deles. Dizem que é para ajudar, mas a Clara tá limpando o dia todo, e o Miguel vendendo jornal na rua. Meu coração sangrava. E os outros? A Sofia, o Lucas, a Júlia? Eles estão na sua casa com a Rita, mas mal alimentados. Ela gasta a pensão em besteiras. Eu descobri que a Rita e o Carlos estavam usando o dinheiro do Pedro para comprar coisas para eles. Pior, eles espalhavam que eu era louca para ninguém questionar. Minha mãe lutava, mas eles tinham papéis falsos, dizendo que eu era incapaz. Um dia, numa visita, ela sussurrou. Filha, eu contratei um advogado amigo. Ele vai te tirar daqui. Foram meses de espera, mas finalmente veio a ordem judicial. Me transferiram para uma clínica melhor, onde pararam os remédios. Aos poucos, minha mente clareou. Lembrei de tudo. A dor, os abusos, os filhos. Os médicos fizeram exames e me deram a notícia bombástica. Senhora Ana, você está grávida de 3 meses. Meu mundo girou. Grávida? De quem? Eu chorei, pensando no enfermeiro. Como vou criar mais um? E explicar para os meus filhos? Mas a gravidez me deu forças. Eu pensava, esse bebê é inocente, vou lutar por ele também. Quando saí da clínica, depois de semanas, minha mãe me buscou com a Clara e o Miguel. Eles me abraçaram chorando. Mãe, a gente sofreu tanto. A Clara contou como a Rita a fazia trabalhar como escrava, lavando roupa para os vizinhos. O Miguel falava dos dias na rua, vendendo doces para voltar com dinheiro, se não apanhava. Meu coração doía, mas ver eles me deu raiva para lutar. Chegando em casa, a Rita estava lá, fingindo alegria. Bem-vinda, mana. Mas eu vi a casa bagunçada, as crianças magras. A Sofia e o Lucas correram para mim, mas a Júlia, minha caçula, se encolheu no colo da avó. Ela não me reconhecia. Chorei muito naquela noite. No dia seguinte, confrontei a Rita. Me dá o cartão da pensão. E sai da minha casa. Ela surtou. Você tá louca ainda. O Pedro ia querer que eu cuidasse. Aquilo me enfureceu. Usar o nome do Pedro? Partimos para a briga, tapas, puxões de cabelo. As crianças nos separaram. O Miguel pegou o cartão da bolsa dela.
Vai embora, Ti. Mas na confusão, senti uma dor na barriga. Sangue escorrendo. Meu Deus, o bebê, pensei. Corri para o hospital. Perdi o neném. Chorei dias, me culpando. Mas as crianças não sabiam da gravidez. Contei para eles depois, e eles me abraçaram. Mãe, a gente te ama do jeito que é. Aquilo foi o fundo do poço, mas também o turning point. Comecei a me reerguer. Com a ajuda da minha mãe, processei a Rita e o Carlos. Descobri que eles tinham falsificado documentos para pegar a casa em nome deles. Foi um escândalo. No tribunal, contei tudo: os abusos no manicômio, a traição. O juiz deu razão para mim. Eles perderam tudo e eu recuperei a pensão e a casa. As crianças voltaram para a escola e eu arrumei um emprego como costureira numa loja. Aos poucos, a Júlia me aceitou, chamando mamãe pela primeira vez. Foi como um raio de sol. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela dor me tornou mais forte. Meus filhos cresceram, a Clara é enfermeira, o Miguel mecânico e os outros também. Eu casei de novo com um homem bom chamado Luiz, que me ajudou a curar as feridas. Mas nunca esqueço: família nem sempre é sangue. É quem te apoia de verdade. Se você está passando por algo assim, não desista. Lute, peça ajuda. Me conta nos comentários qual foi o momento mais difícil da sua vida. Compartilha, que a gente se apoia. E se gostou, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tem mais histórias vindo. Beijo no coração de vocês.